Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Lei 12.813, de 16 de maio de 2013. Dispõe sobre o conflito de interesse no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo Federal e impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou emprego e revoga os positivos da Lei 9.986, de 18 de julho de 2000, medidas provisórias números 22.1637, 31 de agosto de 2001 e 22.445, de 6 de setembro de 2001. A Presidenta da República faz saber que o Congresso Nacional decreta ou sanciona a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições gerais. As situações que configuram o conflito de interesses envolvendo ocupantes de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo Federal, os requisitos e restrições de ocupantes de cargo ou emprego que tenham acesso a informações privilegiadas, ou os impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou emprego, e as competências para a fiscalização e avaliação e prevenção de conflitos de interesses, regulamentos sobre o disposto nesta lei. Artigo 2º. Submetem-se ao regime desta lei os ocupantes dos seguintes cargos e empregos. Inciso 1, ministro de Estado. Inciso 2, de natureza especial ou equivalentes. Inciso 3, de presidente, vice-presidente, diretor ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas públicas da economia mista. E, inciso 4, do grupo direção e assessoramentos superiores, DAS, níveis 6 e 5 ou equivalentes. Parágrafo único. Além dos agentes públicos mencionados nos incisos 1 a 4, sujeitam-se ao disposto nesta lei os ocupantes de cargos ou empregos cujo exercício proporcione acesso à informação privilegiada capaz de trazer vantagem econômica ou financeira para o agente público ou para terceiro, conforme definido em regulamento. Artigo 3º. Para os fins dessa lei, considera-se, inciso 1, conflito de interesses, a situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar de maneira imprópria o desempenho da função pública. E, inciso 2, informação privilegiada, a que diz respeito a assuntos sigilosos ou aquela relevante ao processo de decisão no âmbito do Poder Executivo Federal que tenha repercussão econômica ou financeira e que não seja de amplo conhecimento público. Artigo 4º. O ocupante de cargo ou emprego do Poder Executivo Federal deve agir de modo a prevenir ou a impedir possível conflito de interesses e a resguardar a informação privilegiada. Parágrafo 1º. No caso de dúvida sobre como prevenir ou impedir situações que configurem conflito de interesses, o agente público deverá consultar a Comissão de Ética Pública, criada no âmbito do Poder Executivo Federal ou a Controladoria Geral da União, conforme disposto no parágrafo único do artigo 8º desta lei. Parágrafo 2º. A ocorrência de conflito de interesses independe da existência de lesão ao patrimônio público, bem como do recebimento de qualquer vantagem ou ganho pelo agente público ou por terceiro. Capítulo 2. Das situações que configuram conflito de interesse no exercício de cargo ou emprego. Artigo 5º. Configura conflito de interesses do exercício de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo Federal. Inciso 1. Divulgar ou fazer uso de informação privilegiada em proveito de próprio ou de terceiro obtida em razão das atividades exercidas. Inciso 2. Exercer atividade que implique a prestação de serviços ou a manutenção de relação de negócio com a pessoa física ou jurídica que tem interesse em decisão do agente político ou de colegiado do qual este participe.
Inciso 3. Exercer direta ou indiretamente a atividade que, em razão de sua natureza, seja incompatível com as atribuições do cargo ou emprego, considerando-se como tal, inclusive, a atividade desenvolvida em áreas de matérias correlatas. Inciso 4. Atuar, ainda que informalmente, como procurador, consultor, assessor ou intermediário de interesses privados nos órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados Federais e dos municípios. Inciso 5. Praticar ato e benefício de interesse de pessoas de que participe o agente público, seu cônjuge, companheiro ou parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral do terceiro grau e que possa ser por ele beneficiado ou influir em seus atos de gestão. Inciso 6. Receber de quem tem interesse em decisão do agente público de colegiado do qual participe e fora dos limites, em condições e regulamentos e ser presente, tá? Inciso 7. Prestar serviços, ainda que eventuais, à empresa cuja atividade seja controlada, fiscalizada ou regulada pelo ente ao qual o agente público está vinculado. Parágrafo único. As situações que configuram conflito de interesses estabelecidas neste artigo aplicam-se aos ocupantes dos cargos ou empregos mencionados no artigo 2º, ainda que em gozo de licença ou período de afastamento. Capítulo 3. Das situações que configuram conflitos de interesses após o exercício do cargo ou emprego. Artigo 6º. Configura conflito de interesse após o exercício de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo Federal. Inciso 1. A qualquer tempo, divulgar ou fazer uso de informação privilegiada obtida em razão das atividades exercidas e, inciso 2, no período de 6 meses, contados da data da dispensa, exoneração, destituição, demissão ou aposentadoria, salvo quando expressamente autorizado, conforme o caso, pela Comissão de Ética ou pela Controladoria Geral da União, a linha A, prestar, direta ou indiretamente, qualquer tipo de serviço à pessoa física ou jurídica com quem tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício de cargo ou emprego. A linha B, aceitar cargo de administrador ou conselheiro ou estabelecer vínculo profissional com pessoa física ou jurídica que desempenhe atividade relacionada à área de competência do cargo ou emprego ocupado. A linha C, celebrar com órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal contratos de serviços, consultoria, assessoramento ou atividades similares vinculados, ainda que indiretamente, ao órgão ou entidade em que tenha ocupado o cargo ou emprego. Ou, a linha D, intervir, direto ou indiretamente, em favor de interesse privado perante órgão ou entidade que haja ocupado o cargo ou emprego ou com o qual tem estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício de cargo ou emprego. Artigo 7º, vetado. Capítulo 4. Da fiscalização e da avaliação do conflito de interesses. Artigo 8º. Sem prejuízo das suas competências institucionais, compete à Comissão de Ética Pública, instituída no âmbito do Poder Executivo Federal, e à Controladoria Geral da União, conforme o caso, inciso 1, estabelecer normas, procedimentos e mecanismos que objetivem prevenir ou impedir eventual conflito de interesses. Inciso 2, avaliar e fiscalizar a ocorrência de situações que configuram conflito de interesses e determinar medidas para a prevenção ou eliminação do conflito. Inciso 3, orientar e dirimir dúvidas e controvérsias acerca da interpretação das normas que regulam o conflito de interesses, inclusive estabelecidas nesta lei. Inciso 4, manifestar-se sobre a existência ou não de conflito de interesses nas consultas a elas submetidas. Inciso 5. Autorizar o ocupante de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo Federal a exercer atividade privada quando verificada a inexistência de conflito de interesses ou sua irrelevância. Inciso 6. Dispensar a quem haja ocupado cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo Federal de cumprir o período de impedimento a que se refere o inciso 2 do artigo 6º, quando verificada a inexistência de conflito de interesses ou a sua irrelevância.
Inciso 7. Dispor, em conjunto com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, sobre a comunicação pelos ocupantes de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo Federal de alterações patrimoniais relevantes, exercício de atividade privada ou recebimento de proposta de trabalho, contrato ou negócio do setor privado. E inciso 8. Fiscalizar a divulgação da agenda de compromissos públicos conforme prevista no artigo 11. Parágrafo único. A Comissão de Ética Pública atuará nos casos em que envolvam os agentes públicos mencionados nos incisos 1 a 4 do artigo 2º e a Controladoria Geral da União nos casos em que envolvam os demais agentes, observado o disposto em regulamento. Artigo 9º. Os agentes públicos mencionados no artigo 2º desta lei, inclusive aqueles que se encontram em gozo de licença ou em período de afastamento, deverão, inciso 1, enviar à Comissão de Ética Pública ou à Controladoria Geral da União, conforme o caso, anualmente, declaração e informações sobre a situação patrimonial, participações societárias, atividades econômicas ou profissionais e indicação sobre a existência de cônjuge, companheiro ou parente, por consanguinidade ou afinidade, em linha reta ou colateral, a terceiro grau, no exercício da atividade que possa suscitar conflito de interesses. E, inciso 2, comunicar por escrito à Comissão de Ética Pública ou à Unidade de Recursos Humanos do órgão ou entidade respectivo, conforme o caso, o exercício da atividade privada, o recebimento de propostas de trabalho que pretende aceitar, contrato ou negócio no setor privado, ainda que não vedadas pelas normas vigentes, atendendo-se essa obrigação ao período que se refere ao inciso 2 do artigo 6º. Parágrafo único. As unidades de recursos humanos, ao receber a comunicação de exercício da atividade privada, o recebimento de proposta de trabalho, contrato ou negócio do setor privado, deverão informar ao servidor e à Controladoria Geral da União as situações que suscitem potencial conflito de interesses entre a atividade pública e a atividade privada do agente. Capítulo 5. Disposições finais. Artigo 10. As disposições contidas nos artigos 4º e 5º do inciso 1 do artigo 6º estendem-se a todos os agentes públicos no âmbito do Poder Executivo Federal. Artigo 11. Os agentes públicos mencionados nos incisos 1 a 4 do artigo 2º deverão ainda divulgar diariamente, por meio da rede mundial de computadores, internet, sua agenda de compromissos públicos. Artigo 12. O agente público que praticar os atos previstos nos artigos 5º e 6º dessa lei incorre em improbidade administrativa na forma da lei, do artigo 11 da Lei 8429/92, quando não caracterizada qualquer das condutas descritas no artigos 9 e 10 daquela lei. Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput e na aplicação das demais sanções cabíveis, fica o agente público que se enquadrar em situação de conflito de interesses sujeito à aplicação de penalidade disciplinar de demissão previsto no inciso 3 do artigo 127 e do artigo 132 da Lei 8.112 de 90 ou medida equivalente. Artigo 13. O disposto nesta lei não afasta a aplicabilidade da Lei 8.112 de 11 de dezembro de 90, especialmente no que se refere à apuração das responsabilidades e possível aplicação de sanção em razão de prática de ato que configure conflito de interesses ou de atos de improbidade nela previstos. Artigo 14. Vetado. Artigo 15, vetado. Brasília, 16 de maio de 2013, Dilma Rousseff, presidenta.